Fala, Bandidos amigo, como é que vocês estão? Finalmente eu decidi comprar o Apex Pro TKL Wireless Edition. Não sei se vocês estão acompanhando as últimas notícias, mas este teclado aqui é um novo teclado que tem a funcionalidade do Rapid Trigger, exatamente como a funcionalidade do Wooting. E eu, na época que eu tava tentando comprar meu Wooting, eu tava muito em dúvida entre esse X-Series e o Wooting, e a minha grande dúvida girava em torno do tamanho e obviamente da qualidade dos dois teclados. Mas o que acabou fazendo com que eu comprasse o Wooting foi no final do dia o Rapid Trigger, porque era o que estava todo mundo falando que era a revolução, que era o que fazia diferença e que iria tornar a minha experiência muito mais agradável, muito mais especial. Mas, como eu já comentei com vocês, há 2 semanas atrás saiu um novo firmware desse teclado que torna esse teclado aqui também compatível com o Rapid Trigger. E a boa notícia para vocês é que esse teclado aqui, ele também é um teclado magnético, então ele funciona da mesma forma como o Wooting. No vídeo de hoje eu vou fazer o unboxing, vou testar ele com vocês e vou capturar as minhas primeiras impressões. Obviamente eu vou lançar um vídeo depois comparando ele com o Wooting e mostrando para vocês qual seria a melhor opção se eu estivesse no lugar de vocês. Vamos ao unboxing. A caixa bem embalada, aqui em cima a gente já deve ter nossos acessórios. Então temos aqui o cabo dele, Keycap Puller, Wireless Dongle Inside, legal. Os caras pelo menos me falam o que tem dentro de cada caixa. Beleza, sabemos que tá aqui. E aqui temos o nosso teclado. Aqui embaixo a gente tem um apoio de braço, então muito interessante. Até onde eu sei ele é um apoio magnético, como vocês podem ver aqui. Já vou testar ele junto com o teclado. E este daqui é o nosso bom e velho Apex Pro Wireless Edition, versão 2023, TKL. Aqui na parte de cima eu logo noto que ele é feito inteiro de alumínio, né? Então a construção dele é muito boa. A parte de baixo é uma parte de plástico, tá? Uma construção de plástico normal que a gente tem nos teclados. E é super comum, tá? Que os teclados no final do dia eles venham com plástico embaixo e alumínio em cima. É a mesma coisa que eu tinha no meu G915, né, os teclados da Logitech, os teclados da Razer. Geralmente eles fazem isso para poupar custo, obviamente, e também às vezes um pouco de peso, tá? Assim, no final do dia dá para fazer um teclado mais leve quando a gente tem plástico do que alumínio. Aqui a gente tem os ajustes de altura, né, para o teclado, para ficar na mesa confortavelmente para que você digite. Aqui na parte superior do teclado a gente tem uma telinha multimídia em OLED, bem interessante, né? Então deve ser uma tela muito boa. Aqui a gente tem uma central de volume, né? Então você consegue clicar também, então você consegue mutar e desmutar, aumentar, baixar volume. E aqui, se eu não me engano, nesse botão você consegue mudar várias funções do que essas teclas aqui fazem. Então se você quiser ajustar o ponto de atuação no teclado, você consegue ajustar. Se você quiser ajustar volume, se você quiser ajustar várias coisas, até onde eu sei, esse botão aqui te permite fazer vários ajustes no teclado, sem precisar entrar em software ou qualquer coisa do tipo. Aqui, como a gente pode ver, a gente tem uma conexão USB-C, e aqui, obviamente, a conexão com o dongle, né? Então aqui a gente tem o sinalzinho quase como se fosse de Wi-Fi, e aqui a gente tem um sinal de Bluetooth. Então esse teclado também funciona com Bluetooth. Se vocês quiserem, basta vir para cá, ele ativa Bluetooth. Se vocês quiserem, ativa para cá, ele pega o dongle. Se vocês quiserem mais velocidade, obviamente a recomendação é usar no dongle, tá? Onde você tira a menor latência possível e onde você tem a melhor conexão possível. Bluetooth é só para casos onde você não tenha o dongle e você precisa usar o teclado. De uma forma geral, o teclado é muito bom na mão, tá? As keycaps dele são Double Shot PBT, né? Então a gente sabe que são teclas um pouco mais ásperas, mas tem uma qualidade muito grande, tá? São teclas que provavelmente vão durar praticamente a vida inteira útil do teclado, pelo menos é assim que eu espero que dure, mas a gente vê que ele tem um sentimento meio premium mesmo, né? Então a gente vê alumínio, a gente vê uma capa plástica muito bem construída, as borrachas embaixo, elas não deslizam, então ó, eu tô fazendo muita força e a minha mesa ela desliza bastante, o teclado fica bem firme, meu Wooting desliza bem mais do que o Apex, né? Acho que essa é a percepção que eu tenho. Eu consigo mexer bem mais ele do que eu consigo no meu Apex. E agora vamos ligar ele, né? E vamos começar as primeiras impressões. E eu vou passar com vocês todas as tecnologias que esse teclado tem. Pronto. Teclado conectado. Eu tive que fazer a atualização do firmware dele assim que eu conectei ele. Coloquei no computador.
tentei abrir o software logo de cara falou assim, poxa, você tem uma atualização crítica no seu teclado e você precisa fazer. A atualização durou ali por volta de 5 a 10 minutos, principalmente porque eu tive que descobrir como é que faz a atualização, porque a informação ali é um pouco complicada, mas depois que eu passei pelo problema, tá atualizado, tá tudo certo, ele já reiniciou e está aqui. Como vocês podem ver, a luz LED dele não é das mais fortes do mundo, principalmente quando a gente compara a luz que veio na caixa, né? Tipo, isso aqui nossa senhora, o bagulho tá brilhando, né? Mas a luz não é tão forte, o RGB, e eu, honestamente, eu prefiro que não seja, tá? É uma opinião minha, e eu sei que tem gente que, putz, adora cores mais fortes, mais intensas e tudo mais. Eu prefiro dessa forma. Só para mostrar para vocês como é que o RGB desse teclado funciona, né? Vocês podem ver aqui, ó, que embaixo da tecla os polos, né, são um polo norte, então a gente tem aqui os LEDzinhos aqui em cima das teclas. As teclas são transparentes, então a gente consegue ver a cor embaixo da tecla. Eu gosto disso, gosto bastante, aliás. E é isso, basicamente isso aqui cobre de RGB desse teclado. Tem várias opções, a gente tem aqui autodestruição, né, que aí o teclado vai mudando. Brilho radioativo, tem vários presets que você pode mudar no software dele e obviamente você vai encontrar o que você mais gosta e vai fazer da forma que você mais gosta. Vamos para a parte mais funcional da coisa, né? Vamos falar agora de teclas, keycaps e obviamente a performance desse teclado, se eu gosto, se eu não gosto e quais são as minhas primeiras percepções sobre ele. Em termos de teclas, a gente tem teclas bem leves, tá? Eu diria para vocês que essas forças de atuação, se eu não me engano, pelo que eu tinha olhado no site, são de 45 gramas. Então é uma força de atuação bem baixa, muito confortável de apertar. Eu acho que para quem joga jogos competitivos por longas horas e tudo mais, cara, gosta de teclas um pouco mais leves. Se não me engano, no meu Wooting, as teclas que eu tenho são de 60 gramas, né? As teclas, os switches convencionais vêm com 60 gramas de atuação. E eu sinto que ela é bem mais dura do que essa daqui, né, para apertar e tudo mais. Então eu sinto, por exemplo, na minha barra de espaço, um desconforto no meu dedão, principalmente aqui, depois de jogar muitas horas no Wooting. Aqui, eu acredito que eu não vá sentir, porque ele é muito mais fácil, né, e a barra de espaço, ela tem um design um pouco melhor do que a do Wooting. A do Wooting, se você inverte a barra de espaço, ela fica mais confortável do que ela é, mas o teclado fica feio. E aí eu não gosto de olhar a barra torta, né? Então aqui eu acho que vai ser um pouquinho mais confortável. Agora que a gente passou pela força de atuação dos switches, eu vou falar um pouco para vocês sobre eles. São switches, como eu comentei com vocês, magnéticos. Então eles conseguem controlar o ponto de atuação de 4 mm até 0,1 mm. Então se você relar na tecla, ela já clica. E agora, como eu comentei com vocês, a nova função desse teclado é o Rapid Trigger, né? Eu estava pensando, ou eu estava imaginando quando é que a SteelSeries iria implementar o Rapid Trigger nesse teclado. Afinal de contas, é um teclado que tem tecnologia magnética, é um teclado que faz absolutamente tudo o que o Wooting faz, por exemplo, só que por algum motivo, não tinha no software dele, não tinha uma integração com o Rapid Trigger. Eles atualizaram recentemente, há 2 semanas, e agora tem. Vou testar já com vocês e vou passar as minhas primeiras percepções. Os switches, na minha opinião, são muito bons, eles são muito suaves de apertar. Eu diria para vocês que, bem gostoso de clicar neles, muito responsivos, gostei bastante do switch. E lembrando, são switches lineares, tá? Então você não tem atuação média, intermediária. Um outro ponto que esses switches têm também, ele tem o que eles chamam de Double Actuation, que é um ponto de atuação duplo. Isso aqui é bem interessante, eu quero muito saber como isso aqui funciona nesse teclado. Por quê? Quando você tem uma tecla, por exemplo, o seu W, tá? Vamos pegar o W aqui, que é o que todo mundo conhece no CS, em tudo quanto é lugar, né? Que é o botão que a gente vai para frente. Se você quiser, no CS, por exemplo, andar, né? Não fazer barulho, você geralmente aperta o Ctrl, né? O Ctrl é a tecla que geralmente quase todo mundo usa. Eu uso o Shift, não me odeio. Mas todo mundo anda com o teclado assim, com o Ctrl e o W apertado, para que você consiga andar para frente em silêncio. Esse teclado aqui, ele tem uma função que você pode configurar a tecla para que quando você passe de certo ponto de atuação, você corra. Então ele funciona como é como se fossem 2 funções dentro de uma tecla. Então, por exemplo, se no CS eu não quisesse ficar com o meu dedo aqui no Ctrl, eu poderia ajustar minha tecla de W e fazer com que eu, apertando pouco ela, eu esteja andando,
e se eu apertar ela até o fundo, eu esteja correndo. Eu acho isso muito interessante. Eu só não sei como na prática isso funciona, porque eu acho que deve ser desesperador estar numa trocação honesta, e aí você fica tipo, putz, aperta aqui firme, porque a gente tá acostumado a apertar firme a tecla, independentemente do ponto de atuação. A gente tá acostumado a sentar o dedo na tecla. Então, se eu sentar o dedo na tecla, putz, será que eu vou começar a correr? Essa é uma grande pergunta e eu quero muito testar essa função. Passando agora para as keycaps, como eu comentei com vocês anteriormente, são keycaps PBT Double Shot, né? Então são teclas um pouco mais ásperas, mas que a durabilidade é maior, que é o que o mercado considera como uma tecla premium, tá? Gostei delas, gostei da disposição, da distância delas, gostei da largura, gostei do relevo dela, né? Então a ondulação fica bem confortável no dedo. Eu diria pra vocês que está super bom, né? Não tenho nenhuma crítica, nenhum comentário a fazer sobre isso. Dentro das expectativas, dentro de tudo que eu tava esperando. E agora eu acho que o que todo mundo quer saber é sobre o barulho das teclas. Eu vou aproximar um pouco meu microfone para que a gente consiga ouvir exatamente o barulho que as teclas fazem. Agora eu vou tentar fazer um pouco mais tranquilamente, né, mais silenciosamente, como se eu estivesse jogando, para que vocês escutem num cenário real. E agora eu peguei o Wooting aqui, né, tá um pouco sujo, como vocês podem ver, para mostrar para vocês a diferença. Isso aqui, para mim, cobre a parte de som. Eu acho que o teclado, ele tem sim um som confortável, ele não é um som alto, mas eu acho que ele poderia ter tido um pouco mais de refino na parte do som, né? Eu acho que ele, algumas vezes ele soa meio oco, e esse oco meio que me incomoda um pouco, né? E me incomoda um pouco é tipo assim, poxa, é uma coisa super besta, tá? Por algum motivo, meu Rapid Trigger não está funcionando. Eu tô tirando o meu dedo da tecla e meu boneco continua andando, ó. Vocês estão vendo que ele continua andando e eu estou tirando o dedo do W bem devagarinho, mas ele só para quando ele encontra o ponto de atuação. O Rapid Trigger, na verdade, ele deveria parar a qualquer momento que eu tiro o dedo da tecla. Aí a pergunta é, como é que eu faço isso? Steer Series T to toggle Rapid Trigger on and off. Tá bom, então eu tenho que apertar Steer Series T. O que isso faz? Não faço a menor ideia. Aham, ele tá funcionando, galera. Agora sim. Que coisa bizonha, na moral. Tipo assim, esse tipo de coisa eu fico meio puto, porque eu tenho que entrar no site dos caras, ver o suporte deles, pra saber que eu tenho que ativar o Rapid Trigger através do comando Steel Series T, e a partir do momento que eu faço isso, ele muda. Legal. Aí ele fala pra eu segurar isso daqui, longo, ir para ponto de atuação. Aham, e aqui, ó, tem um rainho exatamente mostrando o meu ponto de atuação, que eu tô baixando agora para 0.6 milímetros. Aham, perfeito. Pô, legal. Ficou meio pá, mas gostei. Gostei. Porque no final do dia o que acontece? Eu consigo configurar os meus pontos de atuação pelo software aqui. Então, vocês conseguem... Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas ó, eu tenho a minha telinha OLED aqui. E se eu mexer uma tecla, ó, ele tá mostrando exatamente o ponto de atuação em tempo real da tecla. E aí tem um rainho em cima do número me mostrando exatamente que eu estou com o Rapid Trigger ativado. Pô, isso é legal. É diferente do Wooting, que você ativa e acabou. Você precisa entrar no software para desativar depois. Eu consigo desativar no próprio teclado. Acho isso muito legal. E, cara, o sentimento do Rapid Trigger nele, a implementação dele é idêntica do Wooting. E eu consigo notar que ela é idêntica, tá? Exatamente a mesma coisa que a gente tem no Wooting. Então, se vocês estão querendo um teclado com Rapid Trigger e não estão encontrando o Wooting, pô, tá aí. Aqui é uma boa opção. Eu
tô sentindo que o teclado tá muito responsivo, então, cara, não tenho problema nenhum. É como se eu estivesse jogando no Ultim. Só que em outro teclado, obviamente. Então, eu diria até um pouquinho mais fácil, porque no final do dia, como eu tenho essas teclas aqui que são um pouco mais leves, eu gostei bastante. O teclado me passa bastante confiança, principalmente no strafe. A gente vê que o boneco ele para na hora que eu preciso, ó. Ele quase nem anda direito, então isso é muito bom. Bom, sinais de que pelo menos está tudo funcionando, né? E que na verdade é um problema de usuário, mas obviamente um problema também deles de, simplesmente falar como é que ativa esse negócio e dar um pouco mais de direções. Eu sei que o produto não foi criado com esse conceito e que ele foi implementado depois, mas não custa nada falar sobre. E aí, galera, eu acho que deve ter muita gente se perguntando se essas funções elas valem a pena ou não. E, poxa, eu, sendo muito honesto com vocês, eu acho que vale muito a pena, tá? É uma experiência que de fato transforma como você joga o jogo. Eu percebo que, por exemplo, na hora que eu comecei a jogar e eu tava sem o Rapid Trigger, na hora eu consegui notar que eu tava sem. Pra vocês terem ideia do quanto de diferença isso faz pra mim, pelo menos. Porque, em termos de movimentação, a movimentação ela fica muito mais clara, muito mais fácil, fica uma movimentação muito mais fluida. Porque na hora que você quer parar o boneco, ele para. Na hora que você quer andar, ele anda. Na hora que você quiser fazer qualquer coisa, ele faz exatamente na hora que você quer que faça. Isso é muito bom. É uma função que, pra mim, fez muita diferença no meu jogo. Obviamente, isso aqui não vai me fazer ser um profissional como vocês estão vendo, né? Tem muitas coisas envolvidas no negócio. Mas eu gosto muito. E eu provavelmente não voltaria para um teclado normal nunca mais. Se eu tiver a opção de ter um teclado, guardar o dinheiro e comprar um teclado com Rapid Trigger, eu guardaria o dinheiro e eu compraria um teclado com Rapid Trigger. Porque de longe, isso aqui vai transformar a sua gameplay. Muito mais do que se ele é wireless, se ele é... Putz, tanto faz, tá? E aí, acho que como último ponto que eu queria passar com vocês é esse Dual Bind. Não, o Dual Actuation, esse aqui. Eu queria muito fazer essa dupla atuação no W. E agora, galera, eu consegui configurar aqui o Double Actuation, como eu queria comentar com vocês, o ponto de atuação dupla. Então, ó, eu estou apertando o W, só o W, e aí quando eu sento o dedo no W, o meu boneco tá andando, né? Eu passo a andar bem devagarinho com ele, só que eu cometi um erro, que é, como o W vai pra frente, e o ponto de atuação dele, o segundo ponto de atuação dele no final do dia é o Ctrl, obviamente, se eu fico com o dedo pressionado, ele fica com o Ctrl ativado e ele não vai pra frente. Né? Eu preciso descobrir como é que eu faço isso direito. Mas é bem legal isso daqui, porque, ó, tô andando na boa, de repente... E aí, de repente, ó, eu tô andando bem devagarinho pra onde eu quero ir. Mas, obviamente, sem conseguir ir pra frente. Mas é muito legal ter essa função de 2 pontos de atuação. E aí, galera, agora eu gostaria de passar com vocês as minhas percepções finais desse teclado. E eu gostaria de começar minhas percepções finais desse teclado pedindo desculpas a vocês, porque eu errei com relação ao ponto da luz, né? Então, eu consegui achar aqui a função de luz, né, no próprio teclado, e agora ela tá em 100%. E como vocês podem ver, ela tá bem mais brilhante do que ela estava antes. Então, isso aqui foi um problema de usuário. Eu olhei no software, o software estava mostrando para mim que estava com 100%. Né? E eu acho que como grandes críticas nesse teclado aqui, sempre que eu vejo uma crítica a ele é sempre no software. Peço desculpas, mas está corrigido aqui no final do vídeo. E aí, cara, como percepções minhas, gostei, não gostei, compraria, não compraria, puta, eu gostei muito do teclado. Muito, muito mesmo. Ele me surpreendeu em diversas frentes que eu não esperava ser surpreendido. Eu vou... Sendo muito sincero pra vocês, esse teclado aqui era o teclado que eu queria antes de comprar o Ultim. Eu não estava encontrando o Ultim de maneira nenhuma, mas eu decidi esperar porque eu queria muito a função do Rapid Trigger. E eu fico muito feliz com a minha compra do Ultim, né? Mas agora que esse teclado aqui tem a função do Rapid Trigger, eu vejo que esse teclado aqui ele é muito interessante, cara. Ele tem muitas funções, ele, cara, tem aqui a tela OLED que você pode configurar, ele tem uma série de configurações que você pode fazer. Cara, é um teclado muito completo, muito bom e que eu gostei muito. Fora que ele tem uma função wireless, né? Então, se você quer ficar um pouco mais longe de fios, aqui é uma bela opção para você. A bateria dura pouco, né? A bateria, infelizmente, dura por volta de 40 horas, 40, 50 horas, o que é pouco para um teclado, mas ainda assim não deixa de ser interessante. Eu gostei muito da função Rapid Trigger, gostei muito dos switches, gostei muito das teclas, gostei muito dos keycaps, e eu posso afirmar para vocês que esse aqui é um belíssimo teclado, tá? De coração. Eu compraria para mim na boa, sem o menor problema. Isso aqui tô falando com minhas primeiras impressões, tá?
Eu vou testar ele, eu provavelmente só vou jogar com ele nas próximas 2, 3 semanas e eu vou chegar para vocês com um veredito se ele é tão bom quanto, e eu também vou lançar um vídeo para vocês comparando ele com o Wooting, para que vocês possam ver as duas configurações, o que está acontecendo nos dois, o que os dois têm em comum. Aí já posso antecipar para vocês que eles têm quase tudo em comum, tá bom? Não tem... Hoje os dois teclados são praticamente idênticos. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu espero que tenha servido para vocês como uma dica em termos de... Putz, eu sei que tem muita gente no canal olhando o Wooting, eu sei que tem muita gente procurando teclados bons e não sabem muito do Apex. Eu sei que muita gente lê sobre, mas eu sei também que tem muitas críticas na internet, principalmente com relação ao software. Mas esse teclado aqui já está no mercado há 1 ano. Eu atualizei o software e eu até agora não encontrei problema nenhum, a não ser o problema de luz, né, que deveria ter mostrado 100% e não mostrou. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiram, por favor, se inscrevam no canal. E te vejo na próxima.